Olá, amigo desbravador, Maranata, tudo joinha com vocês? Hoje nós estamos aqui para poder fazer já o 7º estudo do nossa classe bíblica Acampando com o Criador, a classe destinada para os desbravadores de 10, 11 e 12 anos, beleza? E o tema do nosso estudo hoje tem a ver com um dos itens da nossa lei, da lei do desbravador. Mas antes de a gente entrar no tema, primeiro quero fazer uma pergunta. Você conhece a lei do desbravador? Você consegue explicar todos os itens da lei do desbravador? O que significa, o que deve ser obedecido, o que deve ser feito? Se você souber, você pode já estar explicando isso para o seu conselheiro. E para aqueles que estão fazendo cartão de companheiro, vai estar já cumprindo o requisito do seu cartão, belezinha? Mas antes então de a gente saber que item é esse, qual que é a lei que é referente ao tema desse estudo, eu quero que você compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus colegas saberem mais o que é essa classe bíblica, o que é o desbravador e também os seus amigos desbravadores que de repente ainda não receberam esse vídeo. Também você pode estar se inscrevendo nesse canal, para que você, quando for no futuro, receber a notificação dos próximos vídeos, das próximas curiosidades que nós fizermos. E também dê o seu like, dê o seu joinha nesse vídeo se você estiver gostando do nosso estudo, belezinha? Dá like! Muito bem, e depois que você já compartilhou, se inscreveu e deu seu like no nosso vídeo, nós vamos entrar nesse estudo. Ficou curioso para saber qual é o item da lei que é o tema do estudo de hoje, o 7º estudo? O item da lei é cuidar do meu corpo. Conhece esse item? É um item muito importante, pois é muito importante que nós cuidemos do nosso corpo, da nossa mente, de tudo que rege em nossa vida. Cuidar do meu corpo também é parte essencial para nós podermos ser servos de Deus. Tanto é que Deus deseja que nós cuidemos do nosso corpo. Ele também deseja que nós tenha um corpo e uma mente saudável. Como que eu sei disso? Eu sei porque Ele colocou em sua palavra. Olha só o que está escrito em Êxodo 15, verso 26. Êxodo 15, 26 fala da vontade de Deus com relação à nossa saúde, ao nosso corpo, da seguinte maneira. E disse Deus: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que envio sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha só que promessa, que item interessante, né? Isso daqui é uma coisa muito atual, porque hoje nós estamos vivendo em meio a essa crise, dessa epidemia, e nós sabemos e podemos confiar no nosso Senhor que Ele protegerá nós, aqueles que realmente são servos dEle. Ele poderá cuidar de nós, nos livrar desse mal, beleza? Só que antes de a gente entrar então no estudo cuidar do meu corpo, gostaria de trazer algumas curiosidades sobre a natureza para vocês. Por exemplo, vamos imaginar que nós fizéssemos uma Olimpíadas de todos os animais da nossa natureza, de todo o planeta. Quem ganharia medalha de prata, quem ficaria com ouro, quem ficaria com bronze em cada modalidade? Vamos descobrir? Por exemplo, no levantamento de peso, quem seria o mais forte? Quem conseguiria levantaria mais forte? Quais são suas apostas? Com certeza, o que mais levanta peso é o gorila. Ele ia ganhar medalha de ouro, pois ele consegue chegar a levantar até 900 quilos. Um carro médio, popular, pequeno, pesa isso daí. Ele conseguiria levantar um carro, ok? O elefante ficaria com a medalha de prata, com 819 quilos, um pouquinho a menos. E em seguida, um urso marrom, ele poderia levantar até 453 quilos. Ele ficaria com a medalha de bronze. Então o gorila com ouro, o elefante com a prata e o urso com bronze. Mas lógico, isso é meio desproporcional, porque, por exemplo, se por acaso um besouro chamado Taurus, o maior besouro que existe, um dos maiores que existe, e ele por acaso fosse do mesmo tamanho de um gorila ou de um urso, ele ia ganhar disparadamente. Olha só, se o besouro ele tivesse mais ou menos o mesmo peso de um homem comum, médio, de 70 quilos, ele conseguiria levantar até 6 ônibus.
ele consegue levantar na natureza até 1000 vezes o seu peso. Só que como ele é pequenininho, então ele não compete exatamente com um gorila, ou com um elefante, ou com um urso. Na corrida de resistência, por exemplo, quer dizer, maratona, sabe? Quando o cara faz 40, 42 quilômetros, né? O bicho que mais conseguiria vencer seria o camelo ou o cachorro husky. O camelo ele pode correr até 18 horas seguidas, em uma velocidade média, ok? Já o husky, com pequenos intervalos de parada, ele consegue percorrer até 183 quilômetros em um dia. Em distância, talvez o husky ia ser vencedor, mas em tempo corrido, direto, em seguida, sem parar, o camelo ia ganhar a medalha de ouro e o husky talvez ficaria com a medalha de prata. Já em velocidade, o mais rápido terrestre, com certeza é o guepardo. O guepardo, ele chega a passar de 100 km por hora em pequenos trechos. Quem já fez especialidade de felino sabe disso. Em pequenos trechos ele chega a passar de 100 km por hora. Ele é o animal terrestre mais rápido que existe. Ok? Além dele, terrestre, existe o cavalo puro sangue, os mustangs, que chega a 80 km, 88, de 80 a 88 km por hora. E depois tem o antilocapra, um nome diferente, né? Que chega a 86 km por hora. Ele ficaria com a medalha de bronze, o antilocapra. O mustang com a medalha de prata. E com certeza o guepardo chegaria à medalha de ouro. Se a gente fosse continuar fazendo essas Olimpíadas, a gente ia achar muita coisa interessante, muita coisa fantástica, né? O animal que mergulha mais fundo, ou o animal que consegue saltar mais longe, e assim vai. Imagine, tem muitas coisas fantásticas que os animais fazem. O ser humano também é capaz de muitas coisas importantes e fantásticas de fazer. Deus criou o ser humano como uma máquina muito hábil para poder fazer quase todo tipo de atividade que é possível nesse planeta. Só que tem um detalhe: para ele poder estar fazendo essas atividades, ele precisa ter um corpo e uma mente sã. Para ele, por exemplo, poder mergulhar, para ele poder praticar algum tipo de corrida, para ele poder escalar, para ele poder fazer coisa, ele precisa estar em dia com a sua saúde, ele precisa cuidar do seu corpo. E um dos itens de cuidado do corpo é a nossa alimentação. E Deus se preocupa muito com isso, com a nossa alimentação, certo? Que Ele já deu as orientações na Bíblia de tudo aquilo que a gente deve seguir, comer, ingerir, beber. Tudo aquilo que faz parte para poder mantermos nossa saúde, Deus colocou ali. O que basta para nós? Assim como Daniel, que está em Daniel 1:8, ele decidiu estar sendo fiel a Deus e não se contaminar com qualquer tipo de comida, comidas ruins, comidas que poderiam ser prejudiciais. E essa decisão, né, ele decidiu, e os amigos deles também, e aonde foi benéfico para ele. Aonde, por exemplo, em Daniel 1:15, fala que ele tinha robustez, aparência melhor do que os outros. E a pergunta é: você também quer ficar sadio? Você também quer ficar inteligente, ter maior entendimento das coisas, né? Para ser o quê? Um cidadão melhor, um cristão melhor, também ser um profissional de prestígio, famoso, próspero, né? Você quer ser um bom profissional? É importante nós, assim como Daniel, tomarmos essa decisão de nos alimentar somente das coisas sadias, das coisas melhores para a nossa saúde. No primeiro momento, Deus, ele teve um plano para a nossa alimentação. E esse plano está em Gênesis 1, verso 29. Olha só qual era o plano de alimentação que Deus colocou para nós. E disse ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há fruto e que dê semente, e isso vos será por mantimento. Esse é o plano original, a vontade de Deus como alimentação para nós. Se você ler lá na história de Daniel, você vai ver também qual foi o acordo que ele fez com Apenaz. O que ele decidiu comer. Você vai ver que é semelhante a isso que nós vemos aqui nesse texto. Depois você coloca aqui nos comentários o que Daniel e Apenaz acordaram em comer. Belezinha? Só que comer carne então é errado? Eu não posso comer carne? Não, não é isso.
Deus permitiu comer carne. Em que momento? Depois do dilúvio. Ele deu essa orientação para Noé, falando que depois, né, que eles saíram da arca, eles poderiam se alimentar de carne. Mas de qualquer carne, de qualquer jeito, eu posso comer a carne ali sem assar, sem nada, carne viva? Não, né? Ele deu toda essa orientação. E essas orientações estão em Levíticos 11, falando quais são os animais limpos e quais são os animais impuros, né? Animais que não se deve comer. Inclusive, não devemos comer sangue, comer gordura, né? Comer as vísceras, as coisas que estão dentro dos bichos. Tem que ser somente a carne bem assada e de animais limpos. E lá em Levíticos 11 tem toda a descrição. E você, desbravador, que está fazendo cartão de amigo, companheiro e pesquisador, você vai lá em Levíticos 11 e lê tudo e verifica quais são esses animais que Deus colocou. E depois você pode explicar sobre esse tipo de alimentação, também de Gênesis 1:29, com seu conselheiro, e assim você vai estar cumprindo os requisitos do seu cartão. Para quem tem fazendo cartão de amigo, para quem está fazendo cartão de companheiro ou de pesquisador. E, inclusive também você já pode estar fazendo com esse requisito a especialidade de cultura física. Assim você já vai estar cumprindo o requisito e também já começando a iniciar uma especialidade para pôr na sua faixa, beleza? Além sobre a alimentação daquilo que nós comemos, também Deus colocou em sua palavra orientações sobre aquilo que nós devemos ou não beber. Inclusive, beber seria muito mais complexo do que somente a água ou líquidos, né? Seria também referente a qualquer coisa que possa fazer danos no nossa cabeça, no nosso cérebro, que altera o nosso entendimento, como também drogas, né? Ou cigarros, ok? Todo tipo de coisa, de substância que altera meu corpo, que vicia e que pode me dar falso entendimento, distorção, né? Me altera o meu cérebro. Isso daí Deus falou que não se deve alimentar, não se deve ingerir, não se deve beber. Por exemplo, sobre a bebida forte, o álcool, ele descreve lá em Provérbios 23, do verso 31 ao 35. Vamos ver, ó. Provérbios 23, 31 a 35 diz assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no corpo e escorre suavemente, pois ao cabo morderá como cobra e pisará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falar perversidades. Será como que se deita no meio do mar ou que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti, e quando despertarei, então tornarei a beber. Olha só que interessante, aqui fala sobre o vinho, mas é o álcool em si, e fala ali sobre que ele vai estar mordendo você, né, como se fosse um bicho venenoso, um basilisco ou a cobra. Você vai sentir como se tivesse recebido uma surra, mas você não sente, e aí você ainda continua, se volta a beber. Tanto as drogas como o álcool faz esse tipo de coisa. Inclusive, amiguinho, quero lançar um desafio aqui para você. Você conhece os 8 remédios naturais que Deus colocou, que Deus deixou na natureza para nós? Coloque aqui nos comentários também os 8 remédios naturais e explique cada um deles. Assim você também estará cumprindo já um item da especialidade e também poderá estar cumprindo já itens das classes dos bravadores, beleza? Sabe, desbravador, mesmo nessa época de epidemia, nós sabemos que Deus tem planos muito bons para nós. Como nós vimos, Deus deseja nossa cura, não quer nós enfermos, nós doentes. Ele quer que nós sempre sejamos saudáveis. Para quê? Para podermos ser servos deles e também abençoar as outras pessoas. Sermos amigos de todos. Se eu estiver doente, eu não vou conseguir ser amigo. E mesmo nessa época de epidemia, nós podemos estar principalmente cuidando do nosso corpo, praticando exercícios mesmo dentro de casa, pequenos exercícios, né? E também tomando cuidado com a nossa alimentação, evitando comer muita coisa que pode estragar, doces, produtos industrializados, e também se alimentando mais de água e de frutas, beleza? E eu quero lançar esse desafio.
Será que você também aceita esse tipo de propósito? Assim como Daniel e seus amigos decidiram seguir a vontade de Deus, obedecer a lei de Deus com relação à alimentação, você também deseja se alimentar melhor para cuidar do seu corpo e evitar comer as comidas, os alimentos que Deus falou que não devemos comer? Por exemplo, carnes impuras, por exemplo, o porco, o morcego, o cavalo, né? Aranhas, cachorros, como o mundo aí em vários lugares come, polvo, né? Camarão, esse tipo de comida. Lá em Levíticos 11 fala que não se deve comer. Leia lá que você vai ver cada um dos alimentos, beleza? E toma essa decisão também, assim como Daniel e assim como Deus quer para nós, de se alimentar do que é melhor, do que é mais saudável para nós. Esse é o meu propósito e espero que seja também o seu propósito. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, nosso eterno e amigo Pai, que nós possamos estar com o Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento e nos ajude a sempre estar cumprindo a sua vontade, principalmente com relação ao cuidado do meu corpo e de minha mente, que nós possamos assim estar nos preparando para poder um dia estarmos aí no céu, aonde nós vamos estar comendo da sua grande e farta mesa de alimentos inconcebíveis para nós, mas que nós possamos aqui fazer já essa vontade, que é a sua vontade de somente buscar nos alimentar daquilo que o Senhor permitiu e daquilo que o Senhor deseja para nós, que são as frutas, são os legumes, são as folhas. Que nós possamos estar gostando cada vez mais desse tipo de alimento e evitar tudo aquilo que pode ser nocivo para nós. Refrigerantes, doces, alimentos industrializados e também carnes, principalmente as carnes que o Senhor proibiu de nós comermos. Que o Senhor possa estar com cada família aqui, de cada desbravador, e que ajude também eles a terem esse entendimento da sua sabedoria para evitar esse tipo de alimento. Em nome de Jesus, amém. E lembre de compartilhar esse vídeo e se inscreva nesse canal para receber a próxima notificação do próximo vídeo semana que vem. E boa semana para todos e Maranata!